Antigamente, para ensinar alguma coisa, a pessoa precisava estudar por anos. Hoje, basta um ring light, uma bio com a palavra mentor e confiança suficiente para falar errado, olhando direto para a câmera. A internet democratizou a voz e também a ignorância. Um pacote completo. Tem gente que leu 2 posts, assistiu a 3 vídeos e já oferece conselhos sobre dinheiro, saúde, relacionamento e felicidade, antes mesmo do café da manhã. O curioso é que o verdadeiro especialista costuma falar com cautela. Já o desinformado fala com uma convicção quase genial. Como já dizia o professor Girafales, somente uma vez na minha vida eu me enganei, que foi quando eu pensei estar enganado. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Edu. Bate-Papo com Edu! Muito bem, estamos iniciando hoje mais um episódio do Bate-Papo com Edu. Hoje é dia 21 de maio e são pontualmente 8 horas e 3 minutos. Estamos transmitindo aqui diretamente dos estúdios Edu Miller, do 13º andar do prédio Red Tower em Piracicaba. Eu acho esse negócio de estúdios Edu Miller meio piegas. Eu acho chique. Você acha? Eu acho. Eu acho que é um negócio meio de quem já morreu, sabe? Ter, tipo, Não, estúdio é Silvio nada. Santos. Imagina. Não fica Claro meio... que não. Pode Chique, continuar? Pode Então seguir tá, assim. pode, né, Ô, Michel? Então, estúdios Edu Miller é aqui. isso. E nós estamos ao vivo no chat, viu? Você já sabe que o nosso programa é gravado, né? Mas no dia da exibição, ele é exibido como estreia. Então, das 8 até as 9, a gente está ao vivo aqui no chat, você pode mandar a sua pergunta, interagir com a gente. Fica aqui a contagem de quantas pessoas estão assistindo. É praticamente uma live, né, Erika? Então, toda quinta-feira, 8 horas da noite, você já sabe, tem Bate-Papo com o Edu aqui no YouTube. E o nosso programa hoje é patrocinado pela Ancar Eventos e pela Óculos OOK durante o programa. E patrocinado por mim também, né? Eu também patrocino o meu próprio programa. Então, durante o programa aqui vai aparecer o QR Code da Ancar Eventos, vai aparecer o QR Code da Óculos OOK e vai também aparecer o meu QR Code. Se um dia você precisar aí de conteúdo para suas redes sociais, de fotografia para posicionamento de imagem, ou se um dia você também quiser participar aqui do nosso podcast, entre em contato lá com a nossa equipe. E no final do programa, não deixe de acompanhar as campanhas que nós criamos para os nossos patrocinadores, tá? A gente não interrompe mais o programa, né, Erika? Antigamente a gente parava o programa, assiste aí a propaganda, aí todo mundo reclamava. E aí ninguém mais continuava assistindo porque Isso. tava chato pra caramba. Agora... Tinha lá 40 pessoas online, entrava a propaganda, caía para 19. Até o patrocinador ficava bravo. E uma coisa que nós não queremos é deixar o patrocinador bravo, porque é o Pix do patrocinador que mantém tudo isso aqui funcionando. Então não vamos interromper mais os programas com propaganda, mas terminando o programa, assista, prestigie o nosso patrocinador, que é ele que promove esse programa e traz convidados maravilhosos como o de hoje, que daqui a pouquinho você vai conhecer, tá? E o salve do Edu de hoje vai mais uma vez para minha amiga Juliana Acesso. Ei, Ju, não, a gente renovou o posicionamento de imagem dela essa semana. Se você entrar lá no Instagram dela, vai ter fotinhos novas. Já é a segunda vez que ela renova o posicionamento com a gente. Já participou aqui também do nosso programa. Acho que foi a entrevista número 3, né? Eu acho que é a entrevista mais assistida do nosso canal até hoje, a primeira ou a segunda, se não me engano. Juliana é fantástica. E eu fui lá conhecer a clínica nova dela, depois que ela reformou, agora ela tem lá, talvez eu não consiga falar essa palavra, tá? Criolipólise. É isso mesmo? Tá lá agora com a crio da Ju. Rapaz, não é para brincadeira não, ela tá com uma estrutura fantástica lá, você deve conhecer. Então procura lá, Juliana Acesso no Instagram, tem a clínica Juliana Acesso, tem a própria Juliana Acesso. E um beijo, Ju, obrigado pela confiança de sempre, viu? Você é maravilhosa. E aqui a agenda de convidados, ó, hoje é dia 21 de maio, semana que vem é dia 28. E semana que vem, dia 28, temos a entrevista com o Rafael Romero. Nós já gravamos a entrevista dele, ele me deu uma surra de... né? Conteúdo. Caramba, que homem inteligente, não? Foi. Que homem inteligente. Teve ali o debate, saiu um arranca-rabo no meio do debate, você não perca,
Acho que quase foi, não foi um arranca-rabo, mas foi. Eu acho Divergimos que ali, foi, né? É, foi. Não perca que é a primeira polêmica, né? Eu tô aqui há 30 programas tentando trazer Você foi alguma coisa. desafiado. Exatamente. Então não perca que com o Rafael Romero quase deu treta, hein? Vai ser um programa excepcional. Quinta-feira que vem, dia 28 de maio. Aí a gente entra em junho. Em junho nós vamos receber aqui a Fabiana Zani, que é sócia do Dr. Rodrigo, nosso colunista, lá do escritório SAS Advogados. Dia 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados, nós vamos receber a Adriana Matarazzo, que é esposa do Léo Monicelli. Foi uma entrevista maravilhosa também, muito divertida, né? Eu sou amigo da Adri de infância. Nós contamos aqui, falamos da vida profissional dela também, mas falamos aqui de histórias da nossa vida. Aí, dia 18 de junho, nós vamos receber a Luciana Geraldi, da Nova Era Contabilidade. Essa entrevista nós ainda não gravamos. E na quinta-feira seguinte, dia 26 de junho, vamos receber o Juliano Fantasia. 25, né? 25 de junho, o que eu falei? 26. Eu falei 26? É. Duvido. 25 de junho, Tá, mais bom. conhecido como... Seu aniversário. Muito bem, obrigada. Não vamos esquecer disso, Isso. jamais. Então o Juliano Fantasia vem aqui no dia 25 de junho. Você vai conferir essa entrevista aí que eu tenho certeza que vai ser fantástica também. E aí, em outubro, nós temos 3 programas especiais, tá? Eu tô falando aqui todo o programa, eu tô falando desses 3 programas de outubro, porque eles são muito especiais mesmo. Olha só, no dia 8 de outubro vai ser o especial de 1 ano do Bate-Papo com o Edu. Estamos preparando aqui uma pauta fantástica. Nós vamos envolver aí o máximo de convidados possível e vai ser um programa muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Aí no dia 15 de outubro tem o especial do Dia das Crianças. A gente vai trazer uma criançada aqui, né? Vai ser bem divertido. Né? A maioria não se considera mais criança, né? Mas são crianças, né? Não, a gente pode dizer que até o quê? Até os 13, 14? Até 13, vá. Não sei. Até os 18. Acho que até os 25. Pode ser também, eu não gosto de falar. Tá bom. Né? Então vamos trazer uma criançada aqui. Eu tô com muito medo desse programa porque eu não tenho tato com crianças. Geralmente quando... Eles conduzem sozinhos o programa, você vai ver. Tomara. Geralmente, assim, quando eu mexo com criança, elas saem chorando, eu não sei falar, então vamos ver como é que vai ser isso daí. Dia 15 de outubro, não perca, especial do Dia das Crianças. E no dia 22 de outubro, nosso primeiro programa ao vivo. Aí não vai ter nada gravado, não. A gente vai dar o start lá, nós vamos estar aqui na quinta-feira, 8 horas da noite. Você vai falar no chat, vai a Érica ali no nosso Twitter, já vai falar o seu comentário para mim aqui. Então vai ser um programa ao vivo mesmo. E, obviamente, eu não estou prometendo que vai ser ao vivo a partir daí. Vamos fazer esse programa ao vivo. Não garantimos que vai dar certo. Não garantimos nada nesse Porque programa. as línguas enroladas ficarão do jeito que elas Deus estão. Né? me livre e guarde. Eu acho que quando eu estou editando o programa, eu me sinto um Deus, porque ali eu faço o que eu quero. Agora, ao vivo, não dá, né? Então, não prometo nada. Mas dia 22 de outubro, eu aceitei esse desafio aí, nós vamos fazer o nosso primeiro programa ao vivo. Beleza? E vamos lá, então, para a nossa convidada de hoje. Cara, não é brincadeira. Eu estava pesquisando sobre essa convidada e eu cansei só de ler o currículo dela. Não vai dar para falar o currículo dela, que é um currículo extenso, uma formação científica absolutamente sólida. Eu só trago convidados de primeira qualidade nesse programa. Você pode olhar aí o nosso portfólio de convidados, não tem ninguém fuleiro. É só de primeira linha. A nossa convidada de hoje é fonoaudióloga. Ela tem quase 25 anos de experiência. Ela é especialista em linguagem, fala e comunicação aumentativa alternativa nos transtornos de neurodesenvolvimento, a famosa CAA. Seja bem-vinda, minha querida Michele Basso! Que alegria, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra receber você aqui no meu programa. E olha só, eu quero começar dizendo uma coisa, tá? Em primeiro lugar de tudo, nós estamos aqui para aprender com você, tá? Então, eu quero trazer um conteúdo de qualidade aqui para a nossa audiência e eu estou aqui na posição de entrevistador. Então, eventualmente, né, pode ser que por eu não ser especialista ou por falta de familiaridade com o assunto, talvez eu me expresse de forma equivocada, use algum termo inadequado. Então, você me perdoe. E se eu fizer isso, por favor, me ensine. Sim, vai ser bom, que aí todo mundo aprende. Exatamente, para a gente não levar a falta de conhecimento para a nossa audiência. Combinado. Né? E olha só, eu vi um material seu sobre
autismo infantil. Uhum. Eu queria começar a nossa entrevista falando sobre isso. Você comentou ali, hipoteticamente, sobre uma criança que tenha tido ali uma intervenção precoce, tenha aprendido sobre números, sobre letras, sobre formas, sobre sons. Mas você questionou assim, poxa, a criança aprendeu tudo isso, mas será que ela aprendeu a se conectar com você? O que significa isso, Michele? Eu vejo que isso é a questão mais importante dentro do autismo. Muitas vezes, eles têm formas diferentes de se conectar a outras pessoas, e justamente é aí que reside a dificuldade, né? Por eles se comportarem de uma forma diferente, ou por usarem recursos de comunicações diferentes, né? Eles não conseguem, muitas vezes, serem compreendidos. E também não se interessam, às vezes, pelas formas peculiares como o outro se comunica. Então, esse desalinhamento, ele traz uma desconexão mesmo, um afastamento. E muitas vezes a criança que se comporta diferente, ela é tratada como uma criança que não tem capacidade de aprendizado. E aí o foco, muitas vezes, fica naquilo de botar currículo para a criança aprender. Vamos olhar tudo o que ela não sabe fazer. E perde-se tempo em trazer essa conexão genuína, que é o prazer de estar com o outro. Mesmo que seja de uma forma muito peculiar. Mesmo que seja uma brincadeira, vamos dizer assim, esquisita, não convencional. Muitas vezes é tentado fazer com que ele se adeque a um mundo convencional, sem olhar para onde ele está, o que ele pode fazer, o que ele se interessa. E é aí que a gente vê que não tem cola, sabe aquela cola? Uhum. O prazer de estar com o outro realmente. Porque quando a gente vê uma criança pequena, é muito comum, os olhinhos delas brilham quando vem um adulto. Muitas vezes, se você colocar um objeto e o adulto, a criança muito pequena, ela vai preferir o adulto. Porque ela quer esse afeto, essa conexão de interação social. É do ser humano. E a criança autista, ela não consegue fazer isso, por mais que ela queira, muitas vezes. E o adulto, quando ele também não sabe como acessar essa criança, ele não consegue se conectar, isso afasta. Então eu falo que muitas vezes é preciso desenvolver essa forma de cola, vamos dizer assim, esse afeto, para que eles consigam se conectar e juntos desenvolverem. Porque quando eu falo que quando o autismo acontece numa família, não é só a criança que tem que aprender. Os pais também têm que aprender a se relacionar com ela. Entendi. E é muito essa questão, por exemplo, do currículo, vem muito da expectativa do pai. Deve ser difícil lidar com a expectativa do adulto quando você faz um trabalho como esse, né? Muito. Eu acho que a primeira parte talvez seja essa. Quando eu converso com os pais, eu faço as entrevistas, eu tento ouvi-los. A primeira consulta nunca é com a criança, sempre com os pais sozinhos. Eu tento ouvi-los, sabe, com aquela escuta aberta de dizer, tá, mas o que você espera desse tratamento? E o que você espera dele? O que você acha que seu filho vai ser? Como você quer que ele seja? E você acha que isso está muito distante do que você quer e do que você acha que ele vai ser? E como que a gente pode construir um caminho do meio que atenda à expectativa da própria criança, à condição da própria criança? É muito difícil desconstruir, muitas vezes, algumas ideações, né? É porque, por exemplo, assim, eu não tenho... Aliás, esse negócio de autismo, depois a gente vai entrar aqui em umas certas polêmicas aqui, né? Porque meu filho fala que eu sou autista, né, Érica? Vamos falar sobre isso. Todo mundo vira um técnico para dar um diagnóstico, né? Hoje em dia é assim, né? Você se comporta assim, você é autista, tal. E existe uma banalização do termo autista, na minha opinião, né? Por exemplo, teve uma pergunta do Instagram aqui, eu até vou adiantar porque a gente acabou entrando nesse assunto. Uma pessoa mandou assim, ó, um adulto que trabalha, dirige, faz tudo normal, ele precisa de uma vaga especial por ser autista? Como que é essa questão que você vê hoje, assim, da tipo, o autismo ele vive uma fase de conscientização geral e ao mesmo tempo, assim, todo mundo pode ser um autista. Como que é isso? Tá, nós estamos vivendo uma fase muito delicada mesmo. A gente tem uma condição, primeiro de tudo, a gente tem um país
onde todo mundo vai achar um jeito de se beneficiar de alguma forma, de alguma coisa. Isso é uma coisa cultural que a gente tem que lutar sempre contra isso. Mas, tirando essa lente, a gente vai olhar realmente para os diagnósticos tardios. Muitas pessoas, elas cresceram sem diagnóstico, mas não quer dizer que elas cresceram sem sofrimento, né? Quando o autismo ele não é detectado de uma forma precoce, não quer dizer que ele não existia. E o que eu estou dizendo é que, assim, existem pessoas diagnosticadas tardiamente que realmente são autistas e que sofreram muito na infância e especialmente na adolescência, quando as coisas ficam mais gritantes, né? E, por outro lado, também existem pessoas com outros sofrimentos que são reais, mas que não são autismo, mas que entram dentro desse pacote por muitas vezes não terem um diagnóstico preciso. E não quero dizer que elas não estejam sofrendo. Muitas vezes tem muitos autistas que não estão bem diagnosticados, isso é um fato, é real. Mas a gente não pode se ater a estas pessoas, porque essa não é a maioria. A maioria são reais, são casos reais. São pessoas que não conseguiram se compreender mesmo ao longo da sua vida e que durante esse período de busca por terapia, no processo terapêutico, muitas vezes foi construída essa autoidentidade de ver, nossa, olha como eu era no passado, por isso que eu sofria tanto. Era isso, é como se fosse um reencontro. Só que mesmo assim, não é algo que ele se identifica. Ele diz assim, eu sou autista, eu me identifico como autista a partir de agora. Isso não existe. Precisa de uma avaliação médica, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação global, fonoaudiológica, muitas vezes, dependendo das dificuldades que cada um pode ter. Mas sim, por exemplo, eu tenho um amigo autista que ele é juiz. Eu tenho uma amiga autista que é médica. E quando você vai a fundo conversar com eles e entender um pouco das dificuldades atuais deles, é nítido que eles são autistas. Só que quem olha de fora vai dizer, não tem nada. Exatamente, ele trabalha, ele não dirige, é visível, não né? é visível. Só que é uma pessoa que quando chega em casa, ela desaba, muitas vezes, ou ela passa por tantas dificuldades para se manter naquela posição de conformidade, de mascaramento, porque todos nós mascaramos, a verdade é essa, todo ser humano mascara um pouco socialmente, porque senão a gente ia ficar aí, como se diz, colocando o dedo no nariz, né? A gente tem um mascaramento do que pode e do que não pode, mas para eles isso gera um sofrimento psíquico e físico, muitas vezes, que é muito desgastante, e isso é real, mas não é fácil fazer esse diagnóstico. É muito difícil. E qual que é a forma correta, Michele? Porque, por exemplo, você tem ali o diagnóstico em crianças a partir, não sei de quantos anos, 12. Bebês já Bebês. conseguem. Uhum. E você tem um adulto que pode fazer um diagnóstico tardio. Qual é a forma correta de você diagnosticar o autismo, tanto na criança como no adulto? Sim, são linhas diferentes. Então, na criança, quanto mais precoce nós entendermos as necessidades dela, independente do nome que vai ter. Porque isso também é uma questão que eu sempre bato muito na tecla. Muitas vezes, algumas crianças, a gente não vai conseguir fechar o diagnóstico diferencial. Será que é autismo ou será que é, por exemplo, o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem? Muitas vezes é muito parecido em alguns aspectos. E aí, não interessa fechar o diagnóstico imediatamente, interessa a intervenção. Porque, assim, o que é que está precisando? É na linguagem, é na comunicação, né? É na questão de seletividade alimentar, é na questão sensorial, é no comportamento. Onde é que nós vamos trabalhar? Então, quanto antes intervir, melhor. Então, a gente sempre vai olhar primeiro para o sofrimento daquele indivíduo. Se é uma criança, vamos intervir onde ele precisa, independente do nome. Se é um adolescente, vamos intervir onde ele precisa. E se é um adulto, também. As dores vão ser diferentes, necessidades vão ser diferentes. Quanto maior a autonomia da pessoa, mais difícil é o diagnóstico, porque aí você tem menos suporte. Só que esse menos suporte não significa não ter sofrimento. Muitas vezes o sofrimento, ele está embutido nessa questão. A questão que mais preocupa é a questão, eu não sei, a gente tem algumas palavras que a gente não pode falar porque corta, né? Mas você sabe, né, a própria vida, enfim. Essa é uma das questões que mais preocupa o autismo com um nível maior de autonomia. Porque quanto maior a autonomia dele, maior consciência, maior mascaramento,
maior o sofrimento de lidar para parecer menos autista possível. Então, é difícil fazer esse diagnóstico, mas acho que o primeiro passo é saber, há sofrimento? Qual é o tipo de sofrimento que ele está passando? É um sofrimento sensorial? Muitas vezes ele vai precisar de uma intervenção sensorial, independente da idade. É um sofrimento que é, muitas vezes, psíquico? Ele precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, muitas vezes. Não necessariamente medicamentoso, porque são coisas diferentes, mas de um acompanhamento. É muito complicado que a gente vê muitas pessoas, eu sou autista, mas minha vida continua ótima, eu não tenho sofrimento nenhum, assim, não tenho prejuízos significativos necessários que impactam a minha vida. Porque uma pessoa ela pode ter depressão, ela pode ter ansiedade, são questões que estão sujeitas a qualquer pessoa está sujeita a isso, né? Mas o autista, ele tá com um sofrimento muito maior e ele precisa de um suporte para isso. É muito difícil porque a gente está vivendo um momento, principalmente por conta de uma das escritoras do autismo, a Uta Fritz, que não me engano o sobrenome dela, ela até considerou isso, ela levantou essa questão, nós estamos banalizando muito o diagnóstico do autismo e ele vai se perder. Eu tenho um pouco de preocupação com essa fala, porque assim, o autista que tem maior suporte, ele nitidamente precisa de ajuda, e não é porque alguém precisou dessa ajuda que ele vai perder a dele, não vai. O que a gente precisa ter é um pouco de bom senso. Igual, por exemplo, a vaga, a vaga especial. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que são autistas, e eles dizem, aquela vaga é direito meu, mas eu preciso. Então, é uma questão de prioridades. Então, por exemplo, é a mesma coisa, se eu tivesse, por exemplo, gestante, e eu estou lá de 4 meses, de 5 meses de gestação, eu estou numa condição bacana, eu não estou passando enjoo, não estou nada, e tem uma senhora de 78 anos com uma bengala. Quem que tem prioridade para o único banco? É a senhora. Eu conversei com uma mulher autista e eu me identifiquei com ela nesse ponto. Porque ela falou assim, a vaga é um direito meu. E assim, às vezes acontece em casa, por exemplo. Pode estar quem for, pode ser o Papa. Se bate na minha cabeça um tchan lá, eu tenho que ir embora. Então eu largo todo mundo lá, né, Érica? Largo todo mundo, quem for. E subo pro meu quarto e fico lá sozinho. Mas é um negócio angustiante, assim, eu não consigo. Isso acontece comigo. E aí essa mulher comentou, às vezes eu tô no mercado, me dá uma crise, eu tenho que ir embora. E eu não posso ficar procurando meu carro lá longe, o carro tem que estar aqui. Ela entende o ponto dela, beleza. Então, tudo bem, você tem ali e tal. Mas também tem muito, principalmente no Brasil, né? Como você falou, muita gente que se aproveita da condição. Tá tudo bem com essa câmera? Bom senso. Não tá. Essa câmera aqui não tá funcionando. Não? Por isso que eu não tô nem pondo eu aqui, ó. Não As duas estão normal? As duas estão normal. Já desliguei, já liguei. Essa aqui não? Não. Deu pause. Eu já fiz isso. Já tirei, já deixei tudo, já deixei 20 segundos ela desligada. Peraí. Aí eu tentei tirar esse botãozinho aqui, mas ele não sai daqui, eu fiquei com medo de puxar e estragar. Liga. Que essa câmera é pra usar como? Tá. Dá o REC. Já tá com ré. Michele, o que é o CAA? O que é comunicação alternativa aumentativa? Então, a comunicação alternativa aumentativa, ela é um recurso que pode ampliar as possibilidades de comunicação, como substituir para quem não alcança a capacidade de fala, por exemplo. Então, ela pode ser, a gente chama de, a comunicação de modo geral, ela é multimodal. Então, quando nós estamos aqui conversando, os meus gestos compõem a minha fala, a minha expressão facial, a tonalidade da minha voz, até as pausas estratégicas, os silêncios, tudo é comunicação. Se eu apontar para um objeto, ele compõe a comunicação. Se eu apontar para uma figura, ele compõe a comunicação. Se eu desenhar alguma coisa, também. Então, a comunicação alternativa aumentativa, ela vai ampliar a minha possibilidade além da fala. E aí, nós temos várias formas de comunicação alternativas, aumentativas. Elas podem ser por meio de sistemas de baixa tecnologia, em papel, pranchetas, objetos,
ou a gente pode ter os sistemas de alta tecnologia, que seriam os tablets, os acionadores, tudo que tem um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de elaboração. Isso complementa a forma de comunicar. Muitos autistas ou outras pessoas, elas vão se beneficiar disso. Na pandemia foi muito interessante para as pessoas usando na parte de intubação, para fazer as extubações, que algumas que eram conscientes. Sim. Então, isso precisa ser usado de uma forma mais ampla possível por todas as pessoas. Todo mundo pode se beneficiar. É claro que, assim, conforme a demanda, precisa de uma elaboração melhor, precisa de uma avaliação melhor, precisa saber qual é o nível de desenvolvimento de linguagem, de compreensão, motor para acesso. Tudo isso importa e a gente vai personalizar esse sistema para que essa pessoa possa se beneficiar ao máximo, tá? Então, ela pode usar temporariamente para ampliar a possibilidade de comunicação ou permanentemente. Tem pessoas que sofreram lesões medulares graves ou outras patologias progressivas, por exemplo, como ela, enfim, que ele vai utilizar a leitura só pelos olhos, pelo eye track, que a gente chama, que é um sistema que lê o movimento dos olhos e esse aciona as teclas e aciona a comunicação. Stephen Hawking se comunicava assim, né? Sim, é muito interessante. Tem Cara, ele escreveu um livro desse jeito. É impressionante. Impressionante. A capacidade hoje. Eu tenho um livro que eu comprei a semana passada, eu deveria ter até trazido, que é uma pessoa que é usuária, que escreveu pelos olhos também. Impressionante, cara. É muito bacana. Porque você vai letra por letra, né? E muitas vezes existem alguns sistemas que eles já te oferecem uma palavra preditiva, já imaginando tá. o teu contexto, como é o WhatsApp, Sim, às vezes, sim. né? E essas pessoas, elas ganham essa capacidade, desenvolvem essa capacidade através de treino. Um dos apresentadores do Shark Tank, que eu esqueci o nome, gente, eu tô péssima de nome, olha o que é o Do nome. Brasil ou de fora? Aqui do Brasil. Ele era da Shining Box, se eu não me engano, é uma das marcas assim. Ele era um dos Shark Tanks. Chili Beans? Não era, é um Não, outro. é outro. É um que era japonês. Tá. Ele sofreu uma lesão medular e ele voltou mais tarde tetraplégico, mas ele voltou a se Luitia comunicar. Miraglia. Aí, ó. Ele voltou a se comunicar com a própria voz dele, porque o sistema de inteligência artificial identificou a voz dele e joga no sistema que quando ele escreve com os olhos, ele consegue falar com a própria voz. Que legal. Ele esteve no Congresso de Fonoaudiologia do ano passado, fazendo uma palestra, foi bem interessante. Você é fonoaudióloga de formação. Sim. E você depois se especializou para trabalhar com autista. Eu trabalhava com Você tem um filho autista? Tenho. O Davi tem 12 anos. Uhum. A minha mais velha tem 14, é uma neurotípica que a gente chama, né? E o Davi, neurodivergente, com 12 anos. Ele tem uma mutação rara, que chama TBL1XR1. Tinha 5 descrições no mundo quando a gente descobriu. Nossa! É bem raro. Então a gente está aprendendo, né, sobre ele, né? E eu vi um filme do Davi que você comenta assim que... Um filme muito bonito, inclusive, de você brincando com ele. E você comenta que ele tá chegando na adolescência com consciência de quem ele é, né? E com autoestima também. Você foi para essa área por conta do Davi? E Não. você trabalha com o Davi? Não? Você acredita? Eu já trabalhava com autistas. É mesmo? Já. Essa história é até curiosa, porque assim, eu sempre trabalhei com transtornos do neurodesenvolvimento, desde quando eu me formei, era uma área que eu me encantava. Eu estudei muito, estudei linguagem, todas essas partes da parte desenvolvimento neurológico. E quando foi em 2012, especificamente, eu comecei a receber muito autista. Muito autista. E aquilo começou assim, que eu falei, caramba, mas tá faltando recurso, eu me sentia muito incompetente, muito incapaz, eu sofria, eu falava, eu tô precisando de mais recursos. E eu comecei a estudar o autismo por um interesse, assim, que veio, como se diz, do nada, né? Depois que eu entendi que não era do nada, né? Era Deus me preparando. Sim. Porque em 2013 nasceu o Davi. Eu já atendia autistas, mas eu sentia, assim, muitas dificuldades, eu não sabia como lidar, faltavam recursos. E aí, o que a gente via, isso era uma coisa muito curiosa também, porque eu tive um professor, esse professor é um professor argentino, e ele era um cara excepcional. Ele saiu da Argentina e foi fazer sua formação em Munique, na Alemanha, e ele foi formado pelos melhores experts da Europa. E ele saiu de lá quando ele se formou e foi viver com as tribos aborígenes no Xingu,
para observar como as pessoas que nasciam com deficiência sobreviviam. Como que essas tribos lidavam com essas pessoas? E aí, através dessa observação, ele começou a desenvolver um conceito de reabilitação que envolvia a comunicação multimodal, que é essa comunicação respeitosa, a comunicação que valida todos os sinais, a respiração, valida o tônus corporal, tudo isso importa. E aí eu aprendi com ele, eu fui aluna, tive a honra de ser aluna dele, eu era da 3ª turma brasileira, por 6 anos eu fui aluna dele. E quando eu fui trabalhar com a área de autismo, eu já tinha uma carga muito importante com o aprendizado que eu tive com ele. A gente via ele atender os pacientes, ele corrigia a gente. Quando eu comecei a entrar no mundo do autismo, eu comecei a ver que as coisas que tinham eram muito mecanicistas, não eram respeitosas, elas queriam treinar, adestrar crianças para responder de acordo com o que eles queriam, que é aquela coisa que eu falei dos currículos. Números, formas, cores, né? E eu falava, gente, que isso? O que está acontecendo? Mas eu fui estudar essas linhas, porque eu falei, não, se funciona esse que todo mundo está falando, que isso aqui é padrão ouro, eu vou aprender. Só que isso não batia no meu coração, porque não tinha nada a ver com o que o Castilho tinha ensinado. Porque eles é que tinham que se adaptar ao mundo. Exatamente. E não o inverso, ou de repente... Né? Exatamente, era espremer para caber. Isso me incomodava demais, porque não olhava para a individualidade do outro. Porque, como eu falei, todo mundo tem que aprender um pouco a se mascarar, a se adequar na sociedade ao mínimo possível, tudo bem. Mas existe uma condição que ela não necessariamente precisa ser superada para ser aceita. Né? Então, isso me incomodava demais. E eu comecei a estudar muito. Em 2013, nasceu o Davi. E eu comecei a ver o autismo muito cedo nele, porque né, já trabalhava com isso, já trabalhava em UTI neonatal, eu tinha 6 sobrinhos, eu sabia muito bem o que era um desenvolvimento típico. E eu comecei a olhar para ele e falar, tem uma coisa errada acontecendo. Com 12 dias, eu percebi a primeira reação estranha dele e com 20 dias eu estava no neuropediatra. Caramba! E o neuropediatra, lógico, não via bobagem, nada, né? Só eu que estava vendo. Calma, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ainda era muito cedo para eles verem, eu entendo, mas isso foi se prorrogando. Mas até porque toda essa história sobre autismo é relativamente novo. Né? Não é, embora isso exista há muito tempo, mas falar-se sobre isso, né? Igual o Du falou, nosso filho fala que ele é autista, porque hoje ele estuda psicologia, então hoje ele tem uma maneira de identificar diferente, então é tudo muito recente isso, né? Essa mudança sim, tanto que vários pediatras, na época do Davi, o Davi tá com 12, então 10 anos atrás, 11 anos atrás, dizia assim, não se fecha diagnóstico antes dos 5 anos. É isso, eu ouvia falar isso também. Era uma coisa que se falava com muita afirmação. E hoje, 5 anos, já está na terapia há muito tempo, já ganhou muitas habilidades, né? Então, naquela época, isso para mim foi muito gritante, só que eu via sozinha, né? E era muito dolorido enxergar isso sozinha. Era uma solidão muito grande. E nesse processo eu fui mudando de médico, mas veja, ninguém via. Até que eu cheguei em um médico em Campinas e eu falei assim, o Davi precisa fazer fisioterapia. Ele é hipotônico, ele é molinho, ele é um bebê mole. E aí ele falou assim para mim, põe na fisioterapia que vai fazer bem para sua cabeça. Nossa! Gente, é inacreditável, mas assim, tudo que eu dá vontade de ligar depois e falar, oi doutor, tudo bom? Sou eu. Ai, que vontade. Oi, sou eu aqui de novo, lembra de mim? É mais ou menos assim. E aí, poxa vida, né? Tudo que eu falei, mas pelo menos você vai me dar um encaminhamento, eu vou lá e pronto. E quando eu cheguei na fisioterapia, uma queridíssima, ela falou assim, Michele, você não tá louca não, fica tranquila, eu também tô vendo o que você tá vendo. Vamos trabalhar. E aí, quando começou o trabalho com o Davi, foi muito precoce, foi um trabalho muito bem feito, muito precoce. O Davi, ele tem uma condição muito complexa, que vai muito além do autismo, porque ele tem uma condição dispráxica global, assim, é bem difícil, é como se ele não compreendesse o próprio corpo. Ele não sabe onde está o corpo dele no espaço. Muitas vezes, se tiver o copo, você coloca aqui o copo para ele, ele faz isso. Ele vai com a boca. E a primeira ação dele não é uma coisa, vocês nunca trabalharam. Ele faz TO desde 1 ano e 2 meses.
Então, para ele, é como se ele não tivesse um plano motor e não é uma inteligência. Não é capaz, não tá, isso não está relacionado à inteligência, está relacionado a um plano motor, uma programação. O que é que eu faço com o meu corpo para levar essa água para dentro? Então, para ele é muito desafiador isso daí. O que pra gente é simples, automático, e na hora que você fala, eu fico, meu Deus do céu, como não é óbvio? E não é óbvio, né? Exatamente. É muito complexo. Por exemplo, ele segurar uma coisa, querer outra e não lembrar que tem que largar essa para pegar outra. Então, são coisas assim tão desafiadoras no motor, ele cai muito, né? É bem difícil, assim, a gente trabalha muito isso desde muito cedo. Mas foi muito interessante toda essa jornada de identificação, porque assim, eu não sabia o que ele tinha exatamente, eu sabia que ele era diferente. Mas era alguma coisa, porque, por exemplo, para você perceber com 5 dias, É 12, você tem que ter uma sensibilidade muito grande. E aí você falando, por exemplo, do CAA, eu pensei assim, pô, você tem que ter uma sensibilidade para entender uma comunicação que vai além da fala. Como que você vê isso? Isso para mim, eu acho que é uma das coisas mais especiais, porque não é que a gente precisa desenvolver isso. A gente não tem, assim, prática com isso, mas isso está dentro de nós. Porque quando é um bebê, a gente faz isso instintivamente. Né? Quando o bebê começa a fazer um choro diferenciado, a mãe fala, esse choro é de fome, esse aqui é de sono, esse acha que está com dor. Porque o timbre muda e isso instala um conhecimento na gente, porque a gente... Você manjava disso aí, né? Demorei pra manjar, porque os primeiros dias são terríveis, mas quando você pega o jeito, e é engraçado que esse sexto sentido, né, a gente sente até com o fio dos outros, não é? Meio que esse chorinho aí, esse chorinho é de fome, hein? Tá treinada, exato. E por que a gente faz isso? Porque a gente presume que aquele bebê tá se comunicando da melhor forma que ele tem. A gente não julga o bebê. A gente não fala, tá fazendo birra. Frescura. Frescura, ele pode mais que isso. Agora, uma criança maior, um adulto maior, é muito difícil. E a gente não volta esse olhar de novo para resgatar essa base mais importante, que é essa sensibilidade que todo mundo tem, que tem que ser exercitada só. Então, quando vem uma pessoa, eu atendo muitos adultos que não falam. Eu atendo adultos que têm uma condição de suporte muito alta, bem complexas, mas a gente precisa aprender a ler esses sinais, olhar aquela microexpressão, aquela levantada de sobrancelha, aquele corpo que tá assim e de repente faz assim, muda, né, o tônus corporal, são sinais tão discretos, mas que quando a gente começa a significar esses sinais, a gente constrói como se fosse um conjunto de códigos, e isso começa a ser validado quando a gente diz para ele, eu vi que você fez isso, eu acho que você quer tal coisa. É como se eles fossem interpretados pela gente e eles sentem isso. Isso é o que faz a conexão mais forte. Várias vezes, vários adultos que eu atendia, muitas vezes eu chegava para atender e eu via pessoas que atendiam eles dizendo assim, vem com o tio, dá a mãozinha. 18 anos, 19 anos, 20 anos. Só porque eles não falam e porque eles não se comportam como deveria, vamos dizer assim. São pessoas plenamente capazes. E quando eu chego lá para ela falar assim, não. E com o intelecto da idade, a gente tem que presumir. chega a ser humilhante. Exatamente. Você tratar um de 18 anos e falar, vem ali com o tio, vem ali com o tio. Eles percebem isso isso quase uma afronta. E quando eu chego para essa pessoa e falo assim para ela, eu já chego para a equipe, falo, acabou o bebê aqui, não tem bebê. Eu falo, e aí, cara, beleza? Toca aqui. Você viu o sorriso? Que bonitinho. É como se a pessoa acendesse assim, dissesse, cara, alguém me entendeu. Eu existo, né? Eu existo. É isso. Cara, e assim, eu pesquisei por uma semana antes de receber você aqui e eu vi muito especialista dizendo sobre esperança. Ele pode ter uma vida normal, ele pode trabalhar, ele pode isso. E aí você cria uma expectativa no adulto e quando o desenvolvimento da criança não atinge aquela expectativa, ainda que ele tenha avançado, você tem pais frustrados. Sim. Você lida com muitos pais frustrados. Você acha que é saudável dar essa esperança porque existe um tratamento, enfim?
Sabe o que que eu vejo, Du? Eu vejo assim, os pais, eles têm muita pressa em sair correndo para cuidar do filho, mas eles não olham para si. E o que precisa é cuidar deles. Essa expectativa, esse olhar de reconstrução dentro deles, isso é delicado demais, isso precisa ser tratado. E eles não tratam isso. E muitas vezes é vendido por outros profissionais que quanto mais você fizer terapia, mais intensiva for, mais ele vai com certeza ser uma criança, entre muitas aspas, né, normal, vai ter uma vida normal. E essa expectativa, ela é comprada caro, né? Muito caro, Caríssimo. com muito suor, com muito investimento, com muita. E é como se ele não tivesse uma outra opção. Ele não consegue ver uma outra opção. Isso me dói demais, porque eu escuto muito de pais de autistas assim: ai, nossa, que tristeza, eu não posso morrer em paz. E aí eu fico pensando assim: quando é que entrou na cabeça dessas pessoas que os nossos filhos não vão sofrer se a gente for? E quando é que não entrou na cabeça das pessoas que qualquer pessoa pode passar a ter uma deficiência a qualquer momento da vida? Nós estamos aqui, saudáveis e autônomos. Qualquer momento da vida. Amanhã eu posso ser uma pessoa que preciso de outra para dar banho em mim. Nós estamos sujeitos a isso. E isso não significa fim da vida. Eu acho que aproximar-se de pessoas que têm outras deficiências e ver que essas pessoas vivem vidas dignas, felizes, em paz, nos traz uma perspectiva diferente. Eu acho que esses pais, eles precisam reconstruir essa ideia. Tá tudo bem se ele não chegar lá, tá tudo bem se ele não for autônomo, porque é muito difícil a gente achar que ele só vai ser feliz ou eu só vou ter paz se ele for autônomo. Não é verdade. Por mais estranho que seja dizer isso, mas não é verdade. Uma pessoa autista, ela nunca deixa de ser autista. Se ela é autista, ela tem dificuldades. Ela tem dificuldades nas áreas sociais ou nas áreas relacionais, elas têm dificuldades em algum ponto de habilidades de autonomia para se comunicar. Não digo, vamos dizer assim, por exemplo, tem pessoas autistas que eu conheço, são ótimos comunicadores. Eles se comunicam na internet muito bem, mas quando você vai para o relacionamento um a um, ali se desfaz muita coisa. As pessoas muitas vezes não conseguem levar relacionamentos adiante, são muitos divórcios, são muitos amigos que se perdem, são pessoas solitárias, às vezes é só o cônjuge que suporta, sabe? São questões que vão Obrigado, amor. que vão sendo construídas a muito custo, Uhum. entende? E aí, será que essas pessoas não precisam de ninguém? Todo mundo precisa de alguém. E eu acho que a energia desses pais, né, de empenho, ela precisa ser colocada no fortalecimento de redes de apoio. E não só no desenvolvimento individual. Porque, por exemplo, o meu filho, ele pode ser o máximo potencial que ele aguentar. Tá bom, eu vou me esforçar, desde que isso não seja desrespeitoso com ele, porque ele não é um atleta de elite e ele não escolheu ser um atleta de elite. Ele vai fazer o melhor que ele puder, mas ele vai ter vida, vai ter para se divertir, vai ter hora de tédio, de lazer, de ócio. Mas ele sempre vai precisar de apoio. E enquanto isso que eu faço, eu preciso de uma boa rede de apoio. E essa rede de apoio é ter amigos, é buscar pessoas que gostam dele, é oportunizar pessoas a quererem estar com ele. Isso também é muito difícil. Tem muitos pais que, só eu que sei dar banho. Não, só come comigo. E eu entendo que realmente muitas vezes é assim, mas nós precisamos nos empenhar em abrir esse leque. Esses dias uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Nia, eu queria te pedir um favor muito especial. Eu queria que você me ensinasse o que eu preciso saber para que se um dia eu precisar ficar sozinha com o Davi, eu poder ficar em paz. Eu achei, aquilo me comoveu de uma forma. E eu disse o quanto isso é importante. E eu falei, eu te agradeço. Então, olha comigo, vamos conversando, vamos observando. Olha, ele fala assim, ele faz isso, ele faz assado para ir no banheiro, a gente ajuda ele assim. Esses detalhes eu preciso passar para o maior número de pessoas. E como que eu vou ter esse maior número de pessoas? Eu tenho que manter a minha socialização enquanto mãe. E é desafiador demais. Porque a gente não é feliz se
A gente é feliz apesar de, né? Exatamente. E isso vale Com para isso. tudo na vida, né? Senão não tem solução. É É. verdade. Olha, gente, quando eu digo que eu só trago convidados de primeira linha, eu não estou de brincadeira. Nós estamos recebendo aqui a minha amiga Michele Basso. Ela é fonoaudióloga, especialista em linguagem, fala e comunicação. Rafinha, pega mais coca para mim. Quer um café? Obrigada. Quer coquinha? Você Eu vou na tá com água aí? hoje. É. Tem água aí? Tem, obrigada. Vamos agora pro giro de notícias, né, Érica? Bora lá. Vamos lá? Solta a vinheta, então. Notícia de 11/5/2025, Folha BV. Autismo e planos de saúde. A Justiça mudou as regras para a indenização por danos morais em 2026. O STJ decidiu que a simples recusa do plano de saúde em cobrir o tratamento para autismo não gera dano moral automático. A família agora precisa provar que aquela negativa específica causou um sofrimento, uma angústia ou um abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento do dia a dia. Meu Deus. Como que é a questão do plano de saúde? Mero aborrecimento. Como que é o tratamento para autismo e os planos de saúde hoje em dia? É uma tristeza. É. Uma tragédia. É uma grande tragédia. E aí, lembra que a gente começou lá na entrevista no início? Eu disse que tem pessoas que se aproveitam de tudo no nosso país, infelizmente. Existem muitas fraudes. Muitas fraudes. Não podemos fechar os olhos para isso. E essas fraudes são uma das coisas que mais prejudicam as famílias autistas. Mas, de forma geral, os planos de saúde, eles fazem de uma forma que é quase que humilhante, sabe? É como se você estivesse, assim, pedindo um favorzinho. Eu adoro a frase de um amigo meu que ele diz assim, ó, quem tem direito não pede favor. É bem assim, né? É um direito seu. Eu falo, lá em casa tem 4 pessoas usando um plano de saúde. Eu nunca usei, eu acho. Eu usei umas 2 vezes. E a minha filha, nenhuma. Usou hoje, pela primeira vez, eu acho. A gente foi no médico, pela primeira vez. Meu filho usa. Então, tem pessoas que não usam o plano de saúde, é justamente para poder fechar a conta. E é normal isso, é esperado que muitas pessoas vivam saudáveis. Qual que é o empenho do plano de saúde? Investir em qualidade de vida e saúde, planejamento, né? Isso que faz com que a população tenha qualidade de vida e fique menos doente e use menos o plano. Agora, quando um autista precisa do tratamento, não é porque está fazendo graça. Ele realmente precisa. E quando o plano de saúde interrompe a atividade com aquele profissional que a criança, o adulto, o adolescente já tem vínculo, é uma tragédia. É como se ele estivesse rasgando anos de trabalho e Você jogando tem que no começar lixo. do zero. Exatamente. Existe uma questão do vínculo que é muito forte, ainda mais para a pessoa autista. Imagina, além da questão da conexão que eu disse, que nós aprendemos a ler esses sinais nessas pessoas, a criar códigos que não são códigos convencionais, são códigos peculiares, traz toda uma confiança, uma etapa, um planejamento. Tem ainda a rigidez cognitiva e a inflexibilidade do autista, que muitas vezes de mudar o caminho, ele entra em crise. Sim. Eu tinha uma clínica e eu trabalhava num espaço. Para eu mudar de espaço, e era a mesma pessoa, eu só mudei de casa para um prédio. Todo mundo estranhou. Eu tive que fazer um baita planejamento para essas crianças. Eu tive que apresentar as fotos de onde eles iriam, como que seria o elevador, como que ele ia entrar, que o elevador... Eu fiz vídeo. Eu entrava no vídeo e falei, vocês estão vendo aqui? Você vai entrar aqui, olha o vídeo do elevador da Tia Mi. A Tia Mi aqui, eu aperto o número 10, a gente vai no 10º andar, vamos subir, olha quanto tempo que leva. Abriu a porta, a gente vai andar para cá, você está vendo a porta da sala da Tia Mi? Vamos conhecer o que tem aqui? Olha o planejamento que eu tive que fazer e nem mudou a pessoa. Eu mudei o espaço, eram os mesmos brinquedos, eram os mesmos suportes, tudo. E tem criança que levou tempo para entrar. Tinha criança que eu escutava o choro lá no elevador, na minha sala, eu escutava o choro da criança. Porque ela estava desesperada, até ela se acomodar e chegar e entender que está tudo bem, que não mudou. Então,
Então, imagina uma pessoa que interrompe um Mas tratamento. por qual motivo o plano de saúde faria isso? Eles não estão interessados em capacitação. Eles estão interessados em, no mínimo possível, um profissional que acaba de se formar e eles não têm uma capacitação, eles vão cobrar muito barato. Ah, ele interrompe para trocar por outro. outro. E o Entendi. pior, tem muito plano de saúde pagando para estagiário de fonoaudiologia, não é formado, e o Conselho Federal de Fonoaudiologia proíbe. É proibido estagiário de fonoaudiologia atender paciente sem supervisão clínica de faculdade, de uma estrutura educacional. Só que isso acontece. Por quê? Você paga uma mixaria para o estagiário. Que coisa maligna, gente. E Mas e será às que eles vão à vezes- falência por causa disso? Então, Que e aí, diferença vai fazer? muitas vezes é atendido mais de um ao mesmo tempo, pelo mesmo profissional, estagiário, que eu que tenho, eu tô com 25 anos de formada. Na área do autismo, eu tenho mais de 12, né? Só especificamente com autismo. Eu tenho dificuldade de colocar 2 crianças ao mesmo tempo. Se eu tiver que colocar 2 crianças ao mesmo tempo, são crianças que têm o mesmo nível de desenvolvimento e eu vou ter um outro adulto me auxiliando. Ou vai ser um estagiário, ou vai ser um pai. Eu não vou estar sozinha, eu com 2 crianças autistas, se eu não tiver um planejamento muito específico para uma sessão. Eu jamais vou conduzir uma sessão. Sempre vai ser em dupla. Não. Eles fazem triplo, quadro, em salinhas deste tamanho, de 1,5 por 1,5. Gente, é um crime. É um crime. Olha, esse país não tem jeito. Você vai pro inferno, viu, seu desgraçado que faz isso. Eu tô um ódio, cara. Você, obviamente, é uma pessoa de estirpe elevada, de classe. Eu não preciso ser. Eu já mando pro inferno. Próxima notícia, Érica, por favor. Notícia de 11/5/2025, canal Autismo. Comitê dos Estados Unidos recomenda termo autismo profundo e reacende debate no TEA. Comitê recomendou a adoção do termo autismo profundo para descrever pessoas autistas com maiores necessidades de apoio, nível de suporte, deficiência intelectual significativa, pouca ou nenhuma comunicação verbal e necessidade de cuidados em tempo integral. Existe uma classificação de autismo? Classificação é o termo correto? Existe Isso. autismo nível 1, 2, é assim Isso. mesmo. Atualmente é dessa forma que se classifica, mas eu digo muito, essa classificação, ela é praticamente teórica, tá? Porque o que acontece? Eles podem navegar entre os níveis de suporte. Uma pessoa pode se tornar nível 1, uma criança que está ali aparentemente no nível 1, ela pode desenvolver comorbidades que não tem nada a ver com autismo e pode aumentar o nível de suporte dela. Então, por exemplo, é uma criança nível 1, mas ela desenvolveu uma depressão, por exemplo, por uma intervenção muito equivocada, ela pode aumentar o nível de suporte dela. E ao contrário, também verdadeiro, uma criança que tem maior nível de suporte porque tem baixa autonomia e ela desenvolve mais habilidades de autonomia, consequentemente o seu nível de suporte diminui. Então, não tem exatamente uma caixinha fechada, a gente tem alguns critérios que nós vamos tentando direcionar, onde essa aqui se encaixa mais ou menos aqui. Essa se encaixa mais ou menos aqui. Mas não necessariamente isso é rígido, tá? O que a gente vê é que o nível maior de suporte é o que tem baixa autonomia. Então, são pessoas que muitas vezes precisam de alguém dando o suporte nas atividades de vida diária, como escovar o dente, o banho, a alimentação, higiene, tudo. E mesmo na comunicação, isso geralmente acontece, mas não necessariamente, não é uma regra. Por exemplo, antigamente se dizia muito que o nível 3 de suporte está relacionado diretamente à deficiência intelectual. E esse é um equívoco gigantesco. Por quê? Porque pessoas sem acessibilidade comunicativa não tem como nós sabermos exatamente o quanto elas sabem. Se nós não damos para ela uma acessibilidade comunicativa, não tem como saber. Ela vai se comportar estranho, não vai corresponder e a gente vai julgar que ela tem deficiência intelectual. Antes se acreditava nisso e hoje a gente vê pessoas com nível 3 de suporte, ou seja, muito suporte o dia todo, que não têm deficiência intelectual. Elas têm apenas uma dificuldade comunicacional profunda
tem uma dificuldade relacional, tem uma dificuldade de atividades de vida diária, de autonomia para se cuidar, mas tem plena capacidade de leitura, tem capacidade de escrever livros, textos, etc. Entendi. Basta acessibilidade comunicativa. A nossa sociedade como um todo, Michele, e sociedade como um todo eu digo assim, shopping, supermercado, cinema, prédios, eles estão preparados para receber as pessoas com autismo? Mudou muito. Quando a gente olha para trás, nem tem comparação. Nós realmente caminhamos bastante, mas ainda falta muito. Mas eu penso que o que mais me preocupa são os ambientes coletivos. Por exemplo, as igrejas, bufês infantis, a própria escola, né? O shopping. Tudo isso me preocupa demais. Por exemplo, se a gente vem num prédio comercial, isso vai ficar menos evidente, né? Mas quando a gente tem mais pessoas no mesmo ambiente ao mesmo tempo, como uma sala grande, né? Isso fica mais evidente, mais difícil. E o mais complexo não são todos os autistas que precisam das mesmas adaptações. Então, por exemplo, o shopping vai lá e disponibiliza fone de ouvido. E ele vai dizer assim, agora eu sou inclusivo porque eu disponibilizo fone de ouvido. O fone de ouvido para o meu filho não serve de nada. Porque o som não incomoda ele. Que é diferente, alguns autistas incomoda demais. Para o meu filho, o que incomoda ele são pessoas passando de um lado para o outro sem parar e ele não conseguir mapear onde é que ele tem que ir. Por que está todo mundo se movendo? Para onde vocês vão? Então, onde é que eu vou? Ele se acelera. Mas isso não tem como adaptar. Não tem muito como adaptar. O que para o meu filho seria interessante? A fila. Eu preciso de mais tempo possível. Deu o tempo dele, acabou. E ele não vai esperar. Aí ele vai ser uma predisposição à crise. Para outras crianças, elas ficam horas no shopping. A fila não é um problema. Eu tenho várias crianças que a fila não é um problema. Ela adora, aliás, ficar na fila. Então, você vê que para fazer adaptações é muito difícil. Você precisa conhecer necessidades As necessidades são muito amplas, né? Não é um padrão, né? É isso aqui, é esse caminho, né? Exato. Mas o quanto mais nós pudermos oferecer, melhor e maior são as chances de que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis. As vagas, por exemplo, nos shoppings. Gente, quão importantes são essas vagas? Porque a criança, lembra que eu falei que elas querem ir sempre no mesmo lugar? Ai, se não é a vaga delas. Ela não consegue muitas vezes, ela deixa de ir no shopping porque a vaga dela não tá lá. É tão difícil isso. Não é fácil. Não é fácil, mas essas coisas estão melhorando. Perto do que a gente tinha, a gente ganhou bastante. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Muito bem, estamos recebendo aqui hoje Michele Basso, ela é fonoaudióloga há quase 25 anos, especialista em linguagem e fala, comunicação e transtornos do neurodesenvolvimento. E agora chegou a hora do nosso quadro Dica do Especialista, com o Dr. Rodrigo Salerno. Ele é colunista aqui no nosso programa, você já sabe, toda quinta ele traz dicas aí sobre economia, política e finanças. Então, solta a vinheta. Existe uma pergunta silenciosa acontecendo hoje dentro de milhares de empresas brasileiras. Vale a pena continuar contratando no Brasil? E isso é extremamente perigoso. Porque quando o empresário começa a ter medo de contratar, o problema deixa de ser jurídico, ele vira econômico. Hoje, muitas empresas não estão deixando de crescer por falta de demanda, estão deixando de crescer por medo de errar. Medo de uma interpretação trabalhista imprevisível, medo de uma autuação construída anos depois, medo de regras que mudam o tempo inteiro, medo de passivos invisíveis que ninguém consegue calcular direito. E o impacto disso é silencioso. A empresa segura a contratação, reduz a expansão, terceiriza sem critério, automatiza por medo ou simplesmente trava. E quem paga essa conta no final? O próprio mercado de trabalho. Segurança jurídica não protege somente a empresa. Ela protege investimentos, geração de empregos e previsibilidade econômica. Nenhuma empresa séria consegue crescer no improviso jurídico permanente. Se o Brasil quiser crescer de verdade, precisa parar de tratar empresário como inimigo e começar a tratar previsibilidade como estrutura econômica.
E se uma empresa hoje toma decisão trabalhista no improviso ou tributário no improviso, você já está atrasado. Porque risco trabalhista e tributário não aparecem primeiro no processo, ele aparece primeiro na sua operação. Muito bem, esse foi o Dica do Especialista de hoje com o Dr. Rodrigo Salerno. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, pela sua colaboração. E, Michele, vamos agora para as perguntas do Instagram. Agora vem as polêmicas, hein? Meu Deus do céu. Imagino. Vamos lá. Você é a favor da inclusão de crianças atípicas em escola regular? Sempre Sempre, possível. sempre que possível. É. É. Porque assim, como eu falei, a criança, muitas vezes, ela precisa de adaptações para ela estar lá. O que é feito hoje em dia, muitas vezes, é colocar a criança no espaço, ponto. E achar que isso é inclusão. Ou então coloca a criança no espaço e dá um abafador, né? Ai, nossa, eu tô incluindo super. Coloca o colar Coloca o colar. e pronto, é pronto. isso. E aí ainda fala para os outros alunos assim, ninguém mexe com ele. Né? Então, isso É. não é inclusão. O que a gente vê hoje é uma inclusão. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, onde a gente saiu de um momento de segregação, foi para a parte de integração, ou seja, você conserta para pertencer. E agora a gente vem para a parte de inclusão, onde o que significa a inclusão? Desenvolvimento mútuo. O autista precisa desenvolver ganhar habilidades para estar ali, e o ambiente precisa se modificar para receber o autista. Então, é como se o esforço recaísse sobre ambos os lados. Isso é inclusão verdadeira. E a partir de uma avaliação criteriosa de quais são as necessidades de cada uma das crianças, sim, é possível incluir com muita qualidade, independente do nível de suporte. Independente do nível de suporte. Esses dias eu recebi eu estava dando treinamento para uma escola e uma das professoras falou, mas essa criança não tem condição, porque ele tem 12 anos, ele taca a cadeira nas crianças. Veja bem, isso é um caso real. O que acontece ali? O que está acontecendo? Por que essa criança está tacando a cadeira nas crianças? Todo autista, quando ele vai entrar na escola, ele precisa de uma preparação. E se ele não estiver bem preparado, e ele não estiver bem acomodado, não estiver bem acolhido, não tiver um material de suporte com significado e sentido para ele não vai se sentir bem nesse ambiente. E aí a escola pode ser, sim, prejudicial. Entendi. Eu tenho muito medo até dessa frase, porque as escolas que não querem se adaptar, elas vão dizer, tá vendo? Ele não tá bem aqui, tira ele daqui que não é bom para ele. Em vez de querer se esforçar para poder, de fato, incluir. Hoje mesmo eu estava fazendo um vídeo sobre isso, sabe? Mas a escola não pode recusar. Não, por lei não. Tá. Por lei, ela tem que aceitar todas as crianças. Por quê? Porque a escola é lugar de criança. Quais? Todas. A escola tem que aceitar uma criança que é cega, criança que é surda, criança que é autista, criança que usa a cadeira de rodas. Todas as crianças a escola tem que aceitar. O que a escola vai dizer? Ah, mas eu não estou preparada para isso. Nós estamos falando de inclusão há quantos anos, né? A obrigação é dela. A obrigação é dela. Ela que tem que correr atrás e se adaptar. Isso é inevitável. Ela vai precisar fazer esse papel. O que eu vejo é que hoje a inclusão ela é viabilizada por pessoas e não pela instituição. A instituição pode até ditar a regra, mas é individual. Eu vejo com os professores do meu filho, eu vejo com os professores das crianças que eu atendo, ao mesmo tempo que eu tenho um professor maravilhoso que olha para ele e fala, olha, eu já entendi que essa mãozinha do Davi é mais fraca e eu preciso desse material que vai ser melhor porque ele é 3D e o Davi tem mais força de preensão para dar. São todos os detalhes, o Davi vai precisar se beneficiar melhor naquele canto porque esse olhinho dele enxerga melhor. São detalhes que esse professor, observando, ele consegue saber. E aí ele vai, desenvolve um material e aplica aquilo. Davi aprende, como todas as outras crianças também. Ao passo que tem professores, na mesma série, que vão dizer para ele assim, eu tentei, mas ele nem olhou para mim. Sabe, ele tentou assim, ó, você entendeu? Você entendeu? Arranca um papel, mostra qualquer coisa. Então, assim, existe uma
disponibilidade pessoal, é um desejo individual. Não é institucional, né? Não é, infelizmente. A não ser que essa escola convoque de fato esses professores e dê para eles a inspiração para que isso seja feito. Sabe, dê algum suporte, algum subsídio, alguma coisa que motive eles de fato a fazer isso. Porque o fator humano é que faz a diferença. A inclusão, ela precisa dessa vontade, sabe? O Barry Prison se chamava de fator X, que é um dos grandes autores do autismo. Ele falava, se a pessoa não tem o fator X, não adianta. E isso, infelizmente, a gente consegue, às vezes, com conscientização, com sensibilização, ou dizer para ele, porque muitas vezes o professor fala assim, mas faz 30 anos que eu faço assim. Na minha época não tinha crianças assim. Mas ele não imagina o potencial deles. Eu tenho pessoas autistas adultas, eu estou fazendo a revisão de um livro de um autista adulto que tem 19 anos agora. Ele tem um nível maior de suporte, agora um pouco menor, que ele ganhou a autonomia da comunicação escrita, né, pela mãe. E ele escreveu 5 livros. E ele está entrando na faculdade de filosofia. Até os os primeiros anos dele, ele não conseguia ficar na escola. Então, assim, depende muito da boa vontade, Entendi, porque é possível sempre. entendi. A pergunta foi enviada pela doutora Alicia Vaz. Um beijo, viu, doutora Alicia? Quando eu conheço a pessoa que faz a pergunta, eu falo. Quando eu não conheço, eu não falo arroba, porque eu tenho medo de processo. Vai que eu falo a pergunta, dou arroba, o entrevistado xinga a pessoa e pronto, lascou. Um adulto que... Essa aqui a gente já conversou, né? O adulto que trabalha, dirige, faz tudo normal e tal. O autismo vive um momento de conscientização ou banalização? A gente já falou sobre isso também, né? Mas eu acho que vale a pena a gente Tá. trazer isso, sabe? Eu acho que as pessoas, a conscientização, ela é importante. Mas ainda, eu percebo que na internet sempre existe um hype, né? Hype. E aí fica, enquanto eu não passar um pouquinho essa onda, as pessoas elas vão querer cair na banalização. Mas eu ainda acho que o momento mais forte é de conscientização e a gente tem que aproveitar para levar boas informações. Não tem como identificar de onde vem uma fonte de bom conteúdo, né? Isso é bem difícil. Hum. É bem difícil. Eu penso que, assim, boas formações acadêmicas, elas até podem minimizar os grandes estragos, né? Vamos dizer assim. Mas nem sempre isso garante. Infelizmente, tem pessoas que têm muita formação acadêmica e fala cada absurdo que você fica de cabelo em pé. Porque não se atualizou mais, ou só acredita naquilo que ele vende. Isso também é um problema sério. Tá acomodado ali com aquele público que compra. Nós temos pessoas na área do autismo que vendem muito, ganham muito. E aí só o que ele faz que serve, entendeu? Entendi. Entendi. Isso é bem Que ele delicado. tem autoridade ali, ele tem a Exato. prova social daquilo que ele faz, né? Isso é bem complicado. Entendi. Mas eu creio que, assim, é buscar resultados. Conheça alguém que viu o que foi feito. Conhece essa pessoa? Conhece alguém que já fez o trabalho dela? Ou pelo menos lê, ou vai atrás, checa, pega referência, veja se o que está falando tem coerência. Porque a verdade é a seguinte, os pais de autistas hoje são os que mais estudam. São os que mais estudam. Muitas vezes os pais de autistas sabem mais do que muitos profissionais. É até curioso, é engraçado porque eu dou muita supervisão. Eu dou supervisão tanto para profissionais formados, quanto para treinamento para equipes ou assessoria de famílias e tal. Muitas vezes as perguntas das famílias são muito mais complexas, muito mais avançadas do que dos próprios supervisionados. Nada ensina melhor do que o dia a dia, né? Exatamente. E a vontade de aprender. Né? Exatamente, exatamente. Michele Basso, qual a sensação de completar uma maratona? Olha, eu falo que a corrida foi uma estratégia no começo uma estratégia de fuga necessária e depois uma estratégia de correr para dentro, porque foi uma viagem de autoconhecimento. É uma forma de estar gastando toda a minha energia, mas ao mesmo tempo olhando para dentro, sabe? Então eu acho que hoje a corrida me ajuda a reconstruir quem eu sou. Ela me traz de volta um centro. É a hora que eu mais oro, é a hora que eu mais me conecto com Deus de verdade, é a hora que eu mais analiso
performance como profissional, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, e eu saio de uma visão crítica, porque a maioria das vezes eu sou extremamente autocrítica, e eu olho também com um pouco de compaixão para aquilo que eu estou podendo ser naquele momento, e penso com mais leveza, muitas vezes, já que eu estou esforçando tanto o corpo, né? Eu penso com mais leveza, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu falo que a corrida é colocar um espelho na cara da gente e começar a se olhar. Porque quanto tempo a gente fica ali, né, 3, 4 horas correndo em silêncio e não tem como, né? A gente tem que criar essa introspecção, né? Então, para mim, a maratona, ela é muito Você significativa. já correu 8 maratonas. É. Dá pra acreditar que essa mulher corre 42 quilômetros sem parar? É daqui até Campinas quase, correndo. Caramba. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Eu fui numa farmácia e ali tinha um garoto que tinha um colar, aquele colar do autista, né? E aí eu fui, ele estava de uniforme da farmácia e eu queria tirar uma dúvida e eu fui até ele para tirar uma dúvida. Se ele estava ali fora, eu entendo que ele está apto para me responder. Ao mesmo momento, ao passo que eu fui ali falar com ele, já veio alguém e não deixou eu falar com ele e não deixou ele responder. E aí eu imaginei que, de novo, né, se ele estava ali é porque ele saberia, talvez, porque eu ia fazer uma pergunta de onde está tal coisa simples. Eu acho que era um desodorante, algo assim que eu fui na farmácia. E provavelmente ele saberia me responder, mas não deixam ele fazer isso. Isso é muito... Porque aí é uma farmácia inclusiva, mas na verdade não tem treinamento. Não é? É isso. Exatamente. É um ato, sem querer, né? Mas é um ato ligeiramente capacitista, né? Por que não ficou ao lado e aguardou a resposta dele para você, né? E a partir de algumas complementações necessárias, sim. Agora, isso é a maior dificuldade. Eu falo que a acessibilidade, ela passa por um maior desafio, que é a barreira atitudinal. Se as pessoas não têm essa atitude de prontidão, de esperar o outro ter a oportunidade de fazer, de desempenhar ou de tentar, a gente não consegue fazer eles evoluir. Que é o que ele poderia muito bem. Tá, ele ficou ali na pergunta. Ele pode levar mais segundos para elaborar uma resposta. Ele pode, de repente, só te conduzir até o local, até sem falar. Mas uma vez que eu estava ali e eu sabia e eu escolhi perguntar para ele ao invés de ir ao balcão, significa que eu estava também disposta a esperar uma resposta ou nenhuma resposta, ou que ele tomasse alguma atitude de chamar alguém. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa, porque ele estava ali trabalhando, ele não estava ali para consumidor. Sim. E aí eu fiquei esperando uma resposta dele, mas ninguém deixa. Isso, né? tá vendo? Ele é blindado ali. Eu vejo a mesma coisa com pessoas que têm a T21, a antiga síndrome de Down, é a mesma coisa. Ele trabalha, mas tem sempre alguém que parece que Isso, aquela tensão, isso. sem presumir a competência de que ele vai dar conta daquilo. É isso, né? é isso. Eu acho que volta lá na farmácia, conversa com É isso. Uma mãe chegou para mim e falou também exatamente sobre isso que a gente estava falando, que a maior dificuldade, enquanto todos são crianças pequenas, as crianças não percebem, né? Entre eles se aceitam porque eles não estão preocupados com o físico, né? Eles são muito puros. Mas conforme eles vão crescendo, eles deixam de ser convidados para algumas festas. Você precisa incluir, mas você não quer incluir. Você precisa aceitar, mas não na sua festa. Até porque também na festa lá do buffet, que é o que você falou, o buffet também não sabe como conduzir. E como a mãe que convidou vai saber como lidar? Porque, por um lado, é complexo para todo mundo. Né? Como que a gente lida? Como a gente recebe? Como a gente aceita? E como a gente deixa essa criança à vontade numa festa? E como essas mães convidam essa criança para participar junto? Sim. É muito delicado. Você vê que demanda um esforço um pouco maior, né? Por isso que eu falo que é a barreira atitudinal.
precisa quebrar essa atitude, precisa estar disposto a passar pelo desconforto. Ah, será que eu quero mais esse desconforto para minha vida? E aí falar, tô disposto, sabe aquela coisa? E aí, isso para que a pessoa que abriu mão desse desconforto, para não se expor a esse desconforto, pode parecer pouco, mas para aquela família é tudo. É a mudança de paradigma, é o que vai mudar a vida dele. E no começo, eu vejo realmente, quando são menores, eles convidam, porque a criança chora, né? A criança briga, então tá tudo bem. Quando é maior, gera uma certa tensão. É mais difícil mesmo, sabe? O que muitas vezes eu fiz, né? Ou eu mandava alguém para acompanhar na festa e pagava a parte da pessoa para não gerar nenhum estresse, porque geralmente só convida as crianças, né? Ou eu ligava no buffet e falava, por favor, eu queria um monitor e eu quero conversar com ele, eu quero treinar ele, eu quero pagar ele para ficar com o filho. Mas isso era uma condição que eu podia fazer na época. Agora, tem famílias que não têm essa condição. E é difícil, a gente precisa Mas às pensar vezes não nessa tem nem essa questão. autonomia, a pessoa não Nem pensou nisso. pensou nisso. E já aconteceu de mães falarem, não, deixa que vim e me explica o que eu para fazer. Ah, que legal. Então, existem esses pais e cada vez mais eles estão dispostos. Esses dias aconteceu uma coisa tão linda, esses dias não, alguns anos, né, atrás. Aconteceu uma coisa linda. Meu filho, ele faz uma dieta específica, antes ele era mais rígido nessa dieta, ele não comia nem glúten, nem caseína, um monte de coisa que ele não podia comer. E aí a mãe de uma amiguinha me ligou e falou assim, Mi, o que o Davi pode ou não pode comer? Porque eu vou encomendar um bolo só com os ingredientes que ele pode comer, porque a Olivia quer que ele coma o bolo dela. Porque eu sempre levava a marmita do Davi pro aniversário. Mas ela queria que ele comesse o bolo dela. E você viu, partiu dela. Ela era obrigada? Não. Mas ela aceitou o desconforto. Por que é desconfortável? Ela passou essa etapa. Então, é da barreira atitudinal. O quanto que isso significou, né? Mas são seres humanos iluminados, né? Porque, por exemplo, às vezes é a questão de você ser bem intencionado, mas ser limitado também. Porque, por exemplo, você falou no começo da entrevista da pessoa, na internet se comunica bem, mas socialmente é uma desgraça. Sou eu. Se você encontrar comigo no elevador, não vou abrir a boca. Eu odeio conversar, odeio conhecer Talvez ele nem gente. te cumprimente. Eu sou muito vergonhoso. E se eu me deparo com uma situação dessa, eu não vou saber agir por uma limitação minha. Não que eu não queira o desconforto, né? Mas as pessoas são limitadas também, a gente tem que entender isso, né? Não é todo mundo que... Tem essa desenvoltura. Exatamente. E eu entendo, e eu vejo que o que cura isso, o que sara, o que supera essas dificuldades individuais? A exposição, a tentativa, Sim. sabe? Então, a convivência. Então, eu adoro essa frase, eu acho ela muito verdadeira, porque é convivendo que se aprende a conviver. E é por isso que a inclusão é tão importante. É por isso que ele estar lá dentro e fazer uma coisa estranha e gerar aquele desconforto, sabe aquele frio na barriga, da vergonha? Não sei o que eu vou fazer, que é desajeitado para todo mundo. Quando a gente expõe essa situação, é quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Que na grande verdade a gente tá ali vivendo com as nossas máscaras, mas eles vivem sem máscara, né? Exatamente. Eles não têm a máscara, né? Para eles é muito mais fácil no fim das contas, né? Exatamente. E a gente sente esse desconforto porque a gente vive com a máscara. E quanto cansativo é isso. Nossa, você falou da corrida, eu fiquei com uma dúvida pessoal minha. A gente recebeu aqui a Dri Matarazzo, e ela falou de um projeto que se chama Além do Bojador. Ah, sim. E ela comentou que ela participa do projeto e tal, e ela falou que o projeto tem ali o seu objetivo do esporte e tal, mas ele acabou se tornando um refúgio de mães que conversam ali entre elas, num lugar seguro, para elas desabafarem, falar sobre as dores e tal. E você, assim, a gente vê o Davi, a gente imagina o quanto você cuida e trabalhou dele. Como que você cuida da Michele? Eu falo que antes eu tirei aquela coisa, preciso cuidar do meu filho, cuidar do meu filho, cuidar do meu filho. Depois de um tempo que eu entendi que se eu não cuidasse de mim, eu não ia ter o que dar. Foi muito importante fazer a terapia. Eu fiz terapia, eu já fazia terapia,
Teve épocas que eu cheguei a fazer terapia 3 vezes por semana, e a minha psicóloga era tão humana comigo, que ela sabia que eu não tinha dinheiro para pagar 3 vezes, ela me cobrava 1. Ela sabia, eu estava desesperada. E ela me deu muito suporte mesmo, e ela foi muito humana comigo. Eu falo que às vezes Deus coloca anjos na vida da gente, né. E eu falo, eu hoje, eu tenho o meu limite, eu falo: "Eu não estou bem, eu vou olhar para mim primeiro". Algumas vezes o Davi tem terapia, e eu vamos supor, tô naquele, eu vou desmarcar a terapia dele, e eu vou fazer a minha. Porque se eu não estiver bem, não adianta, porque eu influencio muito mais nele do que um terapeuta pode influenciar. É aquele papo de pôr a máscara primeiro em você quando o avião tá caindo, né? É exatamente, essa para mim é a melhor imagem, porque ela é muito real. Não adianta eu encher o Davi de terapia e não cuidar de mim. Então hoje eu tenho um limite de trabalho. Eu já sei que geralmente eu ponho segunda, terça e quarta os dias mais cheios, que eu já vim descansada do fim de semana. Quando começa a chegar lá pela quarta-feira, que o ritmo vai caindo, eu já vou diminuindo e tento me reservar. E é por isso que eu corro, é por isso que eu faço calistenia, eu adoro. Então eu não abro mão, é o meu horário, sabe? Eu não vou abrir mão, eu fecho a agenda. Tem dias que eu tô tão cansada que, vamos supor, na segunda-feira, que é um dia muito cheio, que eu tenho pós-graduação à noite, vai até 10 horas da noite, eu não volto para casa para almoçar. Eu fecho o consultório, deito no meu colchão do consultório e durmo. Em vez de almoçar, eu como um lanchinho, deito e durmo, e eu falo: eu vou dormir, porque eu sei que quando eu chegar em casa, eu vou ser uma mãe muito melhor. Uhum. Não adianta eu ir correndo para casa, não adianta, a minha ausência é melhor do que eu contaminando ele. Então isso também é muito real, entre eu e meu marido a gente tem uma forte, percepção disso. Se nós 2, quem tá pior tem que sair de cena. Quem tá mais inteiro segura a bucha. Então tá ali, tá um momento de crise, algum momento difícil, um olha para o outro, sabe que um vai estourar, deixa que eu vou. Vai tomar um banho, deixa que eu fico. E ao contrário, ele também faz isso comigo. Porque nós precisamos estar inteiros para dar conta deles. E não é fácil, não é fácil. Imagino. Michele, para quem é o trabalho da Michele? Quem é o cliente que vai te procurar? Quem você pode ajudar? Eu atendo desde famílias que têm dúvida se a criança é autista ou não. Eu acho que talvez seja uma das famílias, um dos públicos que eu mais recebo, são crianças pequenas que ainda não falam e que muitas vezes existe uma hipótese diagnóstica do autismo ou de outros transtornos. Essas são as famílias que eu mais recebo para avaliação. E depois eu faço um encaminhamento, distribuo para as áreas mais importantes. Não, isso aqui precisa primeiro de TOs, precisa de psicólogo. Eu vou tentando fazer essa triagem de orientação ou submeter o tratamento fonoaudiológico. Também atendo pessoas que são aqueles casos que ninguém quer pegar. As buchas. As buchas, como diz, né? Tipo, já fez de tudo, não deu certo, ninguém quer atender. São os que eu acabo atendendo, porque eu vejo que são casos que precisam de ajuda. E eu não vou deixar para trás, de verdade. Então, eu vou atender desde o bebê até o adulto. Tá. Né? E os profissionais, porque assim, a minha paixão é ensinar. Eu sou professora de pós-graduação, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar e eu preciso, não é nem mais uma necessidade, porque eu gosto, eu preciso, porque para todo mundo para quem eu encaminhava já está com a agenda cheia. Às vezes eu não tenho para quem mandar, mas eu preciso ter certeza que eles têm boa capacitação. Então hoje eu tenho curso, eu tenho mentoria, eu tenho formação Para outros para outros profissionais. profissionais para ter embasamento para poder continuar fazendo um bom trabalho. E como que o pessoal chega até você, Michele? Pelo Instagram? Tem algum telefone? Tem. Gente, eu vou saber o telefone. Quer pegar o celular para mim? Quer pegar? Pode Ai, pegar, que fica à vontade. vergonha. Gente, o meu celular, no meu computador existe até um adesivo, porque eu nunca lembro o celular. Mas quem lembra números de Ai, telefone hoje em dia, não? terrível. Mas no Instagram é fácil, eu acho que é um canal bem acessível que a gente consegue. Qual que é o arroba do seu Instagram? É Michele Basso, com 2 LY. Tudo junto, né? Tudo junto. Vai estar aqui embaixo na tela para quem quiser conhecer. Michele Basso e o Maná, olha lá, de óculos. Passou dos 40, é assim, né? 997-62
1467. Ligando para esse número, vai falar com A Núbia. a Núbia. É. Tá. E ali ela pode agendar uma consulta com Pode você para agendar. conhecer o seu trabalho. Isso. Uhum. Então, tanto no Instagram como no telefone, se você quiser conhecer o trabalho da Michele Basso, tá aí uma profissional que não conheço outra igual, tá? E se eu trouxe aqui, você pode ter certeza que é a melhor que eu conheço. Michele, me desculpa, prometi para ela que ia durar 1 hora. A entrevista já estamos aqui há 1 hora e meia falando, né, Eric? E eu deixo o papo rolar, então acabou passando. Você me desculpe, mas foi Não um tem prazer te receber. Você agregou muito aqui para o nosso programa, para a nossa audiência. Espero que seja a primeira de muitas. Eu estou à disposição, foi muito divertido, muito bom. Obrigada por esse espaço. Acho que falar sobre autismo é uma alegria. Eu acho que quebra os mitos e constrói a esperança de que eles podem ser felizes como são também. Obrigado, muito minha obrigada, querida. viu? Foi um Obrigada prazer, mesmo. viu? E é isso aí, gente. Muito obrigado para você que está aí acompanhando o nosso programa. Desculpa aí por atravessar o horário. Eu sempre prometo que o programa vai durar 1 hora, né, Érica? Na maioria das vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes o papo acaba ficando bom demais, acaba se estendendo. Quero agradecer aí aos nossos patrocinadores, Ancar Eventos e Óculos OOK. Agora, logo após a vinheta de encerramento, vai entrar a campanha. Não deixe de assistir. Acessa também pelo QR Code que está aparecendo na tela aí para você conhecer os nossos patrocinadores. E muito obrigado, né, Érica? Quer dar tchau pra galera? Tchau, um beijo, boa semana e até semana que vem. Até semana que vem, então. Um beijo. Não se esqueça, toda quinta, 8 horas da noite. Tchau, Michele. Tchau, tchau, gente. Muito Um beijo. obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu! Bate papo com Edu. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Eu não tô de brincadeira. Você tá de brincadeira? Ninguém tá de brincadeira aqui. Os óculos da OOK são os melhores óculos que eu já usei em toda minha vida. Eu só uso OOK e faz muito tempo, muito antes deles patrocinarem o meu programa aqui. A qualidade do material, a construção, o layout, é um produto que não estraga, não desgasta, tem uma qualidade absurda com o melhor custo-benefício. E você tem o cupom Papo com Edu para entrar lá no site deles e comprar o seu óculos com desconto. Se você comprar o seu óculos com o meu cupom e você não gostar do óculos, pode me chamar em inbox aqui. Eu tenho o WhatsApp da dona, e eu mesmo converso com ela. Eu estou garantindo para você. É o melhor óculos que você pode comprar hoje no mercado. Então, se você está assistindo pela televisão, leia o QR Code que está aqui do lado, acesse o site deles, utilize o cupom Papo com Edu e compre o seu óculos da OOK. Se você está assistindo pelo celular, vai ter o link fixado nos comentários para você acessar o site e também fazer a compra lá. Não esqueça de colocar o cupom Papo com Edu. Óculos OOK. Viva o extraordinário! Teve um casamento que pela primeira vez na minha vida eu achei que não fosse acontecer. E não foi por falta de planejamento, foi por causa do imprevisível. A programação era perfeita, cerimônia na igreja, festa ao ar livre, o dia estava lindo, sem previsão de chuva, não tinha uma nuvem no céu, exatamente como havíamos planejado e os noivos haviam sonhado. Mas às 3 da tarde, o céu começou a escurecer. Uma nuvem preta chegou e tomou conta da cidade inteira. Começamos então a ligar para os fornecedores. Pedimos que eles fossem ao salão. Dividimos a equipe. Uma parte foi comigo para a igreja e outra ficou no salão tentando salvar a festa. Às 5 da tarde, exatamente o horário do início da cerimônia, começou a chover. Não foi só uma chuva, foi granizo, uma tempestade devastadora. Molhou tudo, mesas, cadeiras, comida, equipamentos, vasos caídos pelo chão. Naquele momento eu pensei, talvez esse casamento não aconteça. Mas desistir nunca foi uma opção. Peguei o telefone novamente, pedindo uma união. Chegaram então novas toalhas, a decoração refez os arranjos, trocaram os vasos, equipamentos foram enxutos, buffet reorganizou e ali aconteceu algo lindo. Não haviam mais empresas, não haviam mais cargos. Formamos um único time. Na igreja, noivos desesperados, famílias preocupadas e eu desesperada por dentro, mas firme por fora. Até porque alguém precisava acreditar que tudo daria certo. A noiva me ligou chorando. Ela estava presa no cabeleireiro, a cidade estava alagada. Eu disse a ela, venha com calma. Nós vamos fazer esse casamento acontecer e vai ser lindo. Cheguei à igreja, sem luz, sem som, sem microfone. Fui até o padre e perguntei,
padre, o senhor consegue realizar um casamento assim? Ele me respondeu, não, mas eu vou tentar. Os músicos, sem equipamentos, pegaram um violão. E nessa hora eu fui até os convidados. Pedi silêncio, pedi compreensão. E pedi algo que eu nunca havia pedido antes. Pedi que todos acendessem a lanterna dos seus celulares para iluminar o cortejo do caminho dos padrinhos, noivo e noiva. E eles fizeram. Foi a cerimônia mais silenciosa. Foi a cerimônia mais linda e foi a cerimônia mais emocionante que eu já vi. Não havia tecnologia, mas tinha presença, tinha alma, tinha amor. Quando chegamos ao salão, havia um time inteiro nos esperando. Mais fornecedores do que convidados, todos trabalhando juntos, sem reclamar. Não existia empresa, existia só um time, o time dos noivos. Montamos então uma nova festa em 45 minutos. Uma festa que havia levado 8 horas para ser montada. E foi ali que eu entendi. Eventos não são feitos apenas de estrutura, são feitos de pessoas. Não foi o casamento que planejamos, mas foi o casamento que mostrou do que somos feitos. E por isso, ele nunca será esquecido.